Shalom, que o Eterno abençoe grandemente sua vida, né? Esse momento que você está assistindo esse vídeo, que o Eterno possa falar muito ao seu coração, possa trazer esperança, né? Isso que nós queremos colocar na sua vida hoje, que seja esperança, porque os dias estão estranhos, né? Então a pergunta que se faz é essa: e agora? E aí muita gente pergunta, de quem é a culpa? Ou o que está acontecendo? Nós vamos falar neste assunto logo mais. É isso aí, né? E agora? O que está acontecendo com o mundo? O que vai acontecer com o Brasil? Né? A pergunta que muita gente está fazendo, o que a gente vai fazer? E hoje eu queria fazer uma reflexão com você sobre tudo que tem acontecido, né? E aí, Deus não nos respondeu? As pessoas estavam orando, a gente viu muita gente ali em Brasília com as mãos levantadas e orando, né? Então você vai vendo esses movimentos e aí fica naquela expectativa. E aí, Deus vai nos responder ou não? Ou Deus nos ouve ou não? O que acontece é que a gente tem que parar para pensar um pouco, para pensar aí o que eu quero que você busque hoje ouvir até o final, para entender. A gente não está aqui numa posição de acusar ninguém, mas nós temos que trazer alguns fatos, ou então vamos dizer assim, preto no branco, branco no preto, não importa. O importante é que nós possamos mostrar uma verdade que as pessoas precisam conhecer. Ao longo do tempo, nesses dias que nós temos vivido agora, nós ouvimos muitas coisas, muita gente reclamando, muita gente acusando, né? Certos poderes de rasgar a Constituição, de pisar sobre a Constituição, né? E não viver justiça, que o Brasil está vivendo uma injustiça. Lembra que Yeshua nos ensinou algo, dizendo assim: para tirar o cisco do olho da outra pessoa, do teu irmão, tira a trave que está no teu primeiro. Olha só uma coisa interessante. Nós estivemos estudando Parashá de Noah e o mundo foi julgado, né? Porque na verdade as pessoas estavam vivendo em total depravação, né? Corrupção, roubos, né? Estava o ódio acontecendo no mundo. E aí veio o dilúvio. Havia um homem, só um homem, e este ali era um homem que vivia de uma forma justa. Era conhecido como Tzadik, Noah, ou como muitos conhecem, Noé, um homem justo, um homem bom. E o Eterno fala com ele e manda ele fazer uma arca, e nessa arca ele estaria salvo, ele e sua família, e também os animais. A gente conhece bem essa história. Agora, o que acontece nos dias de hoje? As pessoas estão vivendo e vendo injustiça. Mas eu quero trazer um texto, né, primeira mão, antes da gente tratar do assunto total. Vamos ver o que o próprio Yeshua Mashiach falou. Ele diz assim, ó: venha o teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Ok? Venha o teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Agora vamos lá. Será que na terra está sendo feito como no céu a vontade de Deus? Será? Tenho que fazer muitas perguntas hoje. Porque a gente vê muita gente acusando. Não estou dizendo que estão erradas em suas acusações, mas eu quero mostrar que a gente tem que tomar cuidado para não acabarmos dentro de uma hipocrisia. Como assim? Ora, estão dizendo que a Constituição foi rasgada, que foi cancelada, né, que foi anulada. Será que isso não parece com algo que as pessoas têm feito também com a Constituição de Deus? Será que dentro destes mesmo, que muitos estavam ali de mãos levantadas, clamando a Deus por justiça no Brasil, quando pegam a Torá de Deus e dizem que ela já passou, que essa Constituição não serve mais, que o filho daquele que deu
a Constituição, o Mashiach, que ele mesmo é o escriba do Eterno, que escreveu a Constituição, tá certo? Porque se tem um conceito aí, eu não vou me alongar dentro desse assunto, mas que na verdade vem e aí diz assim, ó, cancela a Constituição. Espera aí, não acharam ruim que alguns aí que chegam e estão fazendo isso, homens que eram para dar o exemplo e não dão? Pelo contrário, realmente estão rasgando a Constituição. Agora eu pergunto, mas e você não está colocando Yeshua na mesma condição destes que rasgaram a Constituição, que na realidade pegaram a lei de Deus e disse que ele aboliu essa lei, que o fim da lei é ele? Nós estamos falando isso de uma Constituição maior do que qualquer outra da terra, que é a lei do Criador dos céus e da terra, e que foi colocado para trás em nome de uma graça. Cuidado, a graça, nós vimos esses dias algo que foi dado aí como graça para um determinado deputado, mas não é para esse deputado, depois que ele alcançou a liberdade por essa graça, ele continuar fazendo as coisas erradas. Então, assim, graça é dado para te botar em liberdade, para você viver agora segundo a Constituição. Entenda isso. Yeshua te deu uma graça para te pôr em liberdade, para que você agora viva dentro e na conformidade da Constituição celestial, não para viver contra ela. Sabe por quê? Se você pisar na bola contra ela, você volta para a prisão. É isso que as pessoas têm que levar a sério, gente. Por isso, olha o comparativo que eu peguei, o texto de que Yeshua fez, seja feito aqui na terra, sim na terra, como no céu. Nós temos que entender isso. É muito igual, né? A gente está cobrando justiça de Deus sobre os homens por uma Constituição na terra, quando somos infratores da Constituição celestial. Então, como é que fica isso para a gente poder requerer do Eterno aquilo que nós não somos o exemplo? Problema grande. Vejamos só, Oséias nos deixou um texto. A maioria das pessoas conhece esse texto decorado só a primeira parte. Vejamos. Já é muito citado aí, né, pelo presidente Bolsonaro. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Agora vamos para a parte que ninguém lê, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Que conhecimento é esse que Deus está buscando? Para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eita, palavra forte, hein? No mesmo versículo, todo mundo só decorou, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora veja só, ele diz assim, para que não sejas sacerdote diante de mim. O que isso quer dizer? Pessoas que estão hoje clamando diante de Deus por uma situação na terra. Isso é o papel do sacerdote. Vê? As pessoas vão diante de Deus e clamam algo para a terra. Isso é ser sacerdote. Mas você esqueceu da minha Torá. Veja só o que diz o texto. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está num hino que se canta, né? Vejo que os filhos teus não fogem à luta. Esquecerei dos teus filhos. Está vendo a seriedade de cobrarmos algo que nós não vivemos diante de Deus? Parece uma palavra de julgamento muito forte, mas eu não posso deixar de falar isso aqui hoje. Tá? Trazer para a nação brasileira, trazer para você hoje que vive, né, dizendo, não, a Torá de Deus passou, a gente não precisa mais viver isso, foi rasgada essa Constituição, ela ficou velha, não serve mais. Qual foi a que foi colocada no lugar? Teve alguma outra lei colocada no lugar? Se não, virou anarquia? Como é que é isso? Tá? É tudo dizer é graça, é amor.
para isso. Está parecendo uma conversa que a gente ouve também nos dias de hoje. Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje, de mudança, de transformação. Sim, uma mudança, uma transformação de vida, transformação que pode mudar todo esse quadro, tanto na terra, porque no céu não precisa, o céu está tudo perfeito. Mas o que a gente precisa é alinhar na terra aquilo que está alinhado no céu. Ainda que você possa dizer, essa Constituição, deixar bem claro aqui, de que nós estamos falando. Se essa Constituição para você foi rasgada, colhe-a novamente. Sabe? Restaure ela na sua vida. Porque há tempo, principalmente para a sua vida. Sim. Porque na verdade, olha só o que esse texto em Ezequiel vai falar. Quando eu também disser ao ímpio, né, aquele que estava errado, vivendo em erro, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou, e andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Esse mesmo texto de Ezequiel diz que o justo, que andar na justiça, mas que o Senhor dizendo para ele que ele vai viver, e ele pega e erra o caminho, e começa a viver como um ímpio, ele vai morrer, ele vai ser destruído. O que nós temos que olhar, né, e ver dentro desse texto? A misericórdia do Eterno. Mas a misericórdia do Eterno, volta a dizer, a graça dada a você, a libertação que o Mashiach faz para a tua vida, é para que você possa pegar e olhar e estudar esta Constituição e viver na conformidade desta Constituição. E aí, você vai viver. Foi isso que ele disse, olha, eu não quero dizer que muitos dos que estão me ouvindo são classificados como ímpios. Mas se para o ímpio há uma redenção e vida, quanto mais para você que procura acertar. Quanto mais para você que procura servir a Deus. Aí é que há uma graça estabelecida para a tua vida, porque o Eterno entende que você hoje procura viver perto dele, agradando e olhando agora para essa Constituição e vivendo nos moldes desta Constituição, a palavra de Deus, uma Constituição firme, uma Constituição verdadeira, vivendo justiça. Aí, meu amado, eu posso dizer o seguinte: você não consegue mudar o mundo. Jamais. É muito difícil. Tem que chegar num patamar muito alto para poder mudar o mundo. Mas você pode mudar aqueles que estão próximos de você, juntamente com você. Ou você pode influenciar, né, pessoas a viverem esta palavra. Você pode influenciar pessoas a viverem conforme a lei que Deus deu a Moisés. A gente diz assim, a lei de Moisés, mas é a lei do Eterno que foi entregue nas mãos de Moisés. E aí eu posso dizer uma coisa: se o mundo tiver que passar por alguma situação, o Eterno vai lhe chamar e vai dizer assim: constrói uma arca. Você é um homem justo e eu lhe vi dos altos céus. Constrói uma arca. Muitos poderão cair. E aí você lembra, né, do que foi dito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É muito melhor você viver dentro dessa proteção da Torá, da proteção do Eterno, numa vida de justiça. Sabe por quê? Você vai incomodar muitos, isso eu sei, né? Pessoas vão se sentir importunadas porque muita luz perturba também aquele que quer ficar no escuro.
Mas eu vou dizer uma coisa: no final, são esses que prevalecem. São esses que vão prevalecer. E o nosso maior desejo, que eu creio que é alinhado ao coração de Deus, é que uma grande porção de pessoas possam prevalecer. Que nós possamos buscar conhecer essas verdades de Deus e viver da forma que Deus quer. Então entenda isso. O Eterno, Ele tem o controle de todos os povos, de todas as nações. Está tudo nas suas mãos. O que for de acontecer neste mundo vai acontecer. É lógico, eu sempre digo, há algo predeterminado, predestinado, a história da humanidade. Mas no meio desse, entre o filme, tá, que você já sabe que já está escrito, o Eterno agora está dizendo para você o seguinte: escolhe qual lado você quer estar. De que lado você quer ficar? Então, quando ele diz assim, e agora? E agora? Você decide. Você escolhe a sua história. De que lado da história você quer ficar? Porque, na realidade, esse é o momento agora que eu estou falando, agora um momento pessoal. É algo individual, é para a tua vida. E aí, você, tendo uma vida justa, que a sua vida reflita essa luz para o teu familiar, para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho, de escola. E você começará a ver outras luzes se acendendo. Isso é o importante, muito mais importante do que as coisas terrenas. Apesar que nós devemos sim ter responsabilidades e dar a César o que é de César, para dar também a Deus o que é de Deus. Que nós possamos ser homens justos, pessoas íntegras nessa terra e que falam com as suas ações, muito mais do que com a boca. Vamos viver mais e falar menos. Vamos agir mais e falar menos. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui conosco agora, nesse momento. Eu quis trazer essa reflexão, porque eu sei que muitos têm feito essa pergunta. E agora? E agora? Hoje é o Brasil. Amanhã é a chegada do Mashiach. Tempo da Harit Hayamim, os últimos dias, também está chegando. E nós temos que perguntar, e agora, também para aquele grande dia. Como é que vai ser? Como é que será a sua vida? O que você tem para apresentar ao Eterno? Como é que será a sua vida quando for colocada diante de você, diante do nosso Deus? Você viveu só uma religião longe da Torá e com isso pensa que responder, não, mas é porque Jesus veio e aboliu a Torá, ele rasgou a Constituição? É isso que você vai dizer? Ou você vai dizer assim, ainda bem que eu tive tempo, eu vi aquele vídeo, me chamou a atenção, e parei para pensar, e eu vi que realmente nós temos falhado nisso. Sabe o que aconteceria? Se o Brasil, se as pessoas se arrependessem, colocassem diante de Deus pedindo perdão e voltassem a cumprir o que esta palavra nos ensina. Vou lhe dizer uma coisa, quantos a gente vê por aí, que falando até em nome de Deus, botam marcas no seu corpo e dizem assim, não, mas aquilo é para o passado, hoje eu posso fazer isso. Quantas pessoas justificam seus erros, dizendo meu corpo, minhas regras, totalmente contra a palavra quando diz o teu corpo é templo de Deus, habitação do Espírito de Deus. Quantas pessoas estão fazendo ou se vestindo ou vivendo do jeito que acham que deve, comendo, se alimentando do jeito que acham que deve, e não perguntam ao Eterno, pelo menos observam nessa palavra, aquilo que ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus, porque tudo foi já estabelecido como deveria ser feito. E aí? Se eu vivo numa contramão, posso eu chegar diante do Eterno e clamar por justiça nesta terra?
Posso levantar as mãos e abrir a boca e gritar, né? Para que se cumpra a constituição da terra? A autoridade se adquire pelo testemunho, pela vida correta. Sadraque, Mesaque e Abdenego, conhecido com esses nomes, né? Eles tiveram um grande livramento, dado por Deus, porque na realidade eles viviam esta justiça, eles eram íntegros. Daniel também tinham autoridade, porque adquiriram autoridade, porque eram exemplos e viviam de forma justa, então eles podiam agir com autoridade também sobre essa terra. Ser o exemplo nos dá autoridade para falar, para cobrar. Por isso, se vai tirar a trave, o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no teu. Porque será feito na terra como no céu. Que nós possamos compreender esse princípio da palavra e vivermos essa plenitude da palavra. E aí você adquirirá a autoridade para romper com as coisas e as lutas que tem que ser feitas nessa terra para vencer. Deus quer te dar vitória. Deus quer que você vença. Deus não quer trazer juízo sobre ti, mas Ele aguarda que você tome uma outra direção, que venha ao arrependimento, deixando esse tipo de pensamento para trás e olhando para as Escrituras e vivendo nessas Escrituras, que Rabino Shaul, né, conhecido como Paulo, ensinava. Eram as Escrituras, não havia Novo Testamento escrito, nem por ele nem por ninguém. Quando ele ia nas sinagogas ensinar, ele abria esse livro e ensinava através deste livro. O próprio Yeshua dizia, está escrito aonde? Na Torá. Era ali onde ele apontava e baseava todo o seu ensino. E todos aqueles homens no primeiro século. Agora, você não pode mais dizer que essa Torá foi rasgada, que ela foi deixada para trás, que ela foi cancelada. Por que não? Ela é a nossa Constituição e é por ela que nós viveremos. Sabe por quê? Porque Yeshua nos traz liberdade, nos traz graça para estarmos livres e agora cumprir o que está nela escrito. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que sempre têm cooperado com o nosso trabalho, esta obra. Se nós temos sido bênçãos para a tua vida, olha, você pode também contribuir conosco aqui por este canal, né? Olha aí, apoia-se/Rabino Nielson. E aí você pode ofertar um valor que você colocar no seu coração ou que você receber de Deus. Na verdade, esse valor você pode até programar. Nós estamos aí com o intuito de um crescimento para renovarmos aqui, criarmos algumas salas, né, construção, para poder ajudar crianças, né, que estão aprendendo Torá, também homens e mulheres que estão chegando aqui cada dia, cada semana. E assim tenhamos essas salas preparadas para ajudar essas vidas. E você também, que quem sabe um dia estará por aqui. Então, se você sentir no coração e quiser cooperar com esta obra, vá lá nesse endereço e aí você pode programar mensalmente ou colocar um valor ali. Nós temos uma meta da construção, você vai ver aqui no valor e você pode nos ajudar. Que o Senhor te abençoe e recompense cada um segundo a medida que você colocar também no teu coração. Bishem Yeshua, Mashiach te abençoe. Shalom, shalom.